Ele escolheu dracmas. E essas dracmas, Jesus escolheu de propósito porque ele sabia que ele é onisciente, ele sabia que ia ser uma das moedas que ia manter seu valor por um longo tempo. 2000 anos se passaram desde que Jesus fez essa parábola e as dracmas ainda estavam na ativa até a Grécia, até 2002. Só saiu de linha depois que chegou o euro. Para você ver como são precisas e específicas as parábolas do Senhor Jesus. Ele está falando para mim e para você. Sabe, não é uma história qualquer, uma história da época dele. Ele está dizendo de uma mulher que perdeu uma dracma. Você vai perceber que nesse capítulo 15 de Lucas, ele está falando 3 parábolas. A parábola da ovelha 100, ou seja, uma ovelha perdida no meio de 99, no meio de 100. Da dracma, uma dracma perdida no meio de 10. E no final, a parábola do filho pródigo, um filho perdido no meio de 2, na casa do pai. Nós podemos muitas vezes nos encontrar perdidos na casa do pai. Nós podemos muitas vezes falar demais por não ter nada a dizer. Existem muitas pessoas que são órfãos de pais vivos. E nós precisamos atinar para a essência da vida. E aqui, nessa parábola da dracma perdida, o Senhor está ensinando exatamente isso. Uma atitude de cada vez para você encontrar o que está perdido. Pessoas que quando percebem que perdeu algo, seja físico ou espiritual, elas entram em um processo de desespero e de ansiedade, e isso não vai te ajudar. A palavra do Senhor nos ensina que não deve ser assim. Nós devemos descansar no Senhor, esperar nele e confiar. A parábola da dracma diz que essa mulher ela foi gradualmente até encontrar o que havia perdido. Então, ela diz que ela primeiro acendeu uma candeia, e depois ela varreu a casa, e depois ela procurou diligentemente. Acender a candeia conecta com o Espírito, tem a ver com revelação do Espírito. Essa mulher ela entrou em um alinhamento na triunidade dela, no Espírito, no corpo e na alma. Acender a candeia fala de conectar o Espírito, varrer a casa, força muscular, que é preciso também. E em terceiro lugar, buscar diligentemente. É o bom ânimo na sua alma, para que você encontre, para que você possa galgar tudo aquilo que você buscar. Davi vai dizer, eu persegui os meus inimigos, os alcancei, os consumi, os atravessei e aos pés do Senhor caíram, não se levantaram mais. Mostra de alguém que tem uma resiliência na busca, alguém que busca e encontra. E o Senhor Jesus nos ensina a fazer isso. Batei e abri-se-vos-á, buscar, buscar e acharei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Outra passagem de Isaías vai dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então esse princípio de buscar é um DNA que nós carregamos do próprio Deus, do Deus Todo-Poderoso. O Senhor vai falar no Salmo, achei meu servo Davi e com meu santo óleo ungi. Por que Deus vai achar? Porque Deus vai procurar. Mas se Deus é onisciente, mas Ele quer praticar essa antropopatia, ou seja, Ele quer desligar toda a sua onissapiência e a sua onisciência para se relacionar comigo e com você, para manter a mesma empatia humana. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso Jesus encarnou para trazer um nível de relacionamento, conectar os céus com a terra, a cultura do céu com a terra. Por isso você não precisa ficar desesperado se você perdeu algo. Sabe, na cultura da Igreja Católica, eles falam sobre São Longuinho, mas o nome do santo não é Longuinho. Na verdade, esse homem chamava Longinos. Ele foi o soldado que ao pé da cruz furou Jesus com aquela lança. E quando Longinos fura Jesus com a lança, sai sangue e água. E Longinos, diz a tradição, que ele tinha um problema de visão. Ele era quase cego, era muito agravada a sua visão. E quando o sangue e a água de Jesus respingou nos seus olhos, ele ficou curado, ele achou a visão. E a partir dali, ele abandonou a vida de soldado e ele continuou com a vida como servo do Senhor, pregando, dizendo, achei o Salvador, achei o Salvador. Todas as suas pregações ele começava dizendo, achei, achei o Salvador. E por isso hoje na tradição católica, as pessoas quando perdem alguma coisa, dizem, eu vou fazer uma oração para São Longuinho. Não é Longuinho, é Longinos.
um servo do Senhor que foi curado e achou o melhor presente, achou o Senhor Jesus. Você pode ter uma dracma perdida em casa quando você deixou de beijar seu filho, deixou de declarar amor para seu esposo, para sua esposa. Essas dracmas vão ficando perdidas, cada um com seu celular, vivendo sua vida particular e se abandonando. Que o Senhor possa fazer com que você acenda essa candeia, que você conecte o seu espírito, que você varra essa casa, ou que você tenha essa força muscular, essa disposição, e que você busque essa dracma perdida diligentemente. Você vai achar em nome de Jesus, e a palavra do Senhor diz que vai ter festa no céu. Quem sabe essa dracma perdida é uma pessoa tão querida que você precisa pregar o evangelho, e assim você vai fazer uma movimentação entre céus e terra, porque será grande alegria, como diz essa parábola aqui, a parábola da dracma perdida. Shalom.